Sabe, paciência não é apenas a capacidade de esperar, mas é como nós nos comportamos enquanto esperamos. Vamos lá, alguém precisa tomar posse disso hoje. Paciência não é só esperar. Se Deus diz que você tem que esperar, então espere. Mas você pode esperar do jeito certo, ou você pode esperar de uma maneira que te deixa infeliz. Seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou feliz por tê-los hoje conosco, porque não me fará nenhum bem falar se não houver ninguém para ouvir. Então, obrigada por sintonizar. Estamos falando sobre medo, algo que todos experimentamos em momentos diferentes da nossa vida. Algumas pessoas têm muito medo, outras talvez nem tanto assim, mas enquanto estivermos vivos, sempre haverá momentos em que o medo nos visitará. E o medo é do diabo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, amor e uma mente sã. É a única coisa que eu acho que realmente derrota o medo é a fé. Quando o medo vem, não significa que não podemos fazer o que acreditamos que devemos fazer ou o que queremos fazer, mas significa que o medo está tentando nos impedir, sabe, de fazer isso. Mas você ainda pode fazer tudo mesmo enquanto sente medo. Então, o título da minha mensagem hoje é o mesmo do livro que eu escrevi, chamado Faça com Medo. Você pode fazer as coisas enquanto você sente medo. Uma amiga minha tinha medo de voar, sabe? E o marido dela viajava o tempo todo a negócios. E seus filhos cresceram e se foram, ela poderia ter ido a tantas viagens com ele, poderia ter separado alguns dias para um tempo pessoal ou férias, mas ela não ia, a menos que fosse de carro. Então, às vezes, eles faziam longas viagens, quero dizer, eram mais de 20 horas de carro só para que ela fosse com eles. Então, ela começou a ouvir a minha mensagem, Faça com Medo, e em algum momento ela decidiu que iria fazer exatamente isso. Ela ia fazer mesmo com medo. Ela compartilhou comigo que nas primeiras vezes que entrou no avião, ela sentiu como se fosse vomitar e ela ficou nervosa. Ela pensou que não ia conseguir, sentia como se estivesse tendo um ataque de pânico, mas continua insistindo e dizendo, eu vou fazer isto mesmo que eu tenho que fazer com medo. E quer saber, agora ela não tem mais medo de voar e ela viaja com o marido o tempo todo, e então agora eles se divertem muito. Não deixe o medo roubar sua vida. Não deixe o medo roubar seus relacionamentos. Não deixe o medo roubar sua alegria. Deus quer que você tenha uma vida boa. Mas uma coisa é certa, você tem um inimigo, e o nome dele é Satanás, ou diabo, e ele não quer que você desfrute sua vida. Ele quer que você tenha medo o tempo todo. Sabe, algumas das vezes quando nós mais temos medo é quando estamos esperando que Deus faça algo em nossa vida. Talvez você já orou sobre aquilo e se sentiu cheio de fé e tinha certeza de que Deus iria aparecer e fazer aquilo que você precisava, mas já faz um bom tempo que você fez aquela oração e agora a dúvida começa a aparecer e vem as mentiras de Satanás, isto não vai acontecer, isto não vai acontecer, e uma das coisas que você mais teme é escutar que Deus está bravo com você, que não vai fazer isso, a sua fé não é forte, pode haver inúmeras, tantas mentiras que você nem poderia contar, mas é exatamente aí que você precisa ter fé. Paulo escreveu ao Timóteo e disse, você precisa combater o bom combate da fé. E nós lutamos, mas é uma luta diferente do tipo de luta que as pessoas têm no natural, sabe? Nós levantamos o escudo da fé, que é uma peça da armadura que Deus nos deu, a armadura espiritual falada em Efésios capítulo 6, e nós dizemos, não importa o que eu sinta, não importa quanto tempo demore, eu acredito em Deus. Sabe, não sei dizer por que algumas coisas demoram mais do que outras. Às vezes eu orava por coisas e aquilo era respondido em um dia ou mais. Em outras, eu fazia orações que, quando Deus respondia, eu até havia me esquecido que havia orado. E ele tinha que me lembrar, você não se lembra de quando fez aquela oração? Eu não sei, só Deus conhece o tempo dele, sabe? E eu acho que se você quer ter paz e desfrutar a vida, você tem que acreditar que o tempo de Deus é perfeito para você.
O salmista disse: o meu tempo está em suas mãos. E uma das coisas que nós fazemos muito é que nós ficamos perguntando o tempo todo: quando, Deus, quando? Quando, Deus, quando? Quando vamos chegar lá? Bem, sabe, para ser honesta, isto é parte da fase bebê do cristianismo. Se você tem filhos, deve se lembrar de quando eram pequenos e vocês iam viajar. Nós já chegamos, já chegamos. Quando nós vamos chegar? Quando nós vamos chegar? E Deus prefere ouvir: eu sei que você vai chegar exatamente na hora certa. Sabe, só porque Deus ainda não manifestou a sua vitória, não significa que não esteja trabalhando. E então uma das coisas que aprendi a dizer quando a dúvida vem até mim é: Deus está trabalhando? Em vez de Deus, você não está fazendo nada, ou porque você não está fazendo nada, nunca diga isso, porque Deus está sempre trabalhando em seu favor. Diga: Deus está trabalhando. Sabe, Deus nos dá desejos, nos dá sonhos e esperança para nossas vidas, mas Ele esconde o momento exato de quando essas coisas se manifestarão. Isso Ele reserva para a sua sabedoria, porque Deus esconde informações de nós sobre o tempo. Bem, primeiramente, às vezes, se soubéssemos quanto tempo teríamos que esperar, desistiríamos antes de começar. Às vezes, se soubéssemos pelo que teríamos que passar enquanto esperamos, nós desistiríamos antes de começar. E eu pessoalmente acredito que Deus gosta de um pouco de mistério. Eu acho que é bom para nós não saber de tudo. Um dos meus tipos favoritos de filmes para assistir são os de mistério. Amo assisti-los. Ficar na ponta do sofá esperando para ver quando tudo vai acontecer e esperando para ver o resultado, quem fez isso, quem fez aquilo, como vai ser, sabe? Eu acho que esse mistério realmente nos traz uma expectativa. Sempre achamos que adoraríamos saber o futuro, mas será? Você realmente gostaria de saber tudo o que iria acontecer com você pelo resto da vida e exatamente quando iria acontecer? Eu acho que não. Porque, primeiramente, se você soubesse tudo sobre as coisas boas, não ficaria tão animado quando as recebesse. E se soubesse tudo sobre as coisas mais difíceis, você ficaria apavorado o tempo todo. E a questão é que quando sabemos das coisas com antecedência, nós estamos olhando para elas sem a graça de Deus. Então, quando chega o momento de algo realmente acontecer com que você precisa lidar ou passar, então você tem a graça e a fé para fazer aquilo. Deus nunca nos deixa sem ajuda que nós precisamos para fazer o que nós precisamos fazer. Deixe-me dizer algo: todo mundo espera. Você não é o único que espera, todo mundo espera. Isto é parte do nosso teste de fé, e acredite ou não, você está crescendo espiritualmente enquanto espera, especialmente se aprendeu a esperar bem. Sabe, a paciência não é apenas a capacidade de esperar, mas é como nos comportamos enquanto esperamos. Vamos, alguém precisa tomar posse disso hoje. Paciência não é apenas esperar. Se Deus diz que você tem que esperar, espere. Mas você pode esperar do jeito certo, ou você pode esperar de uma maneira que te deixa infeliz. Então, esperar não é apenas ficar sentado esperando que algo aconteça. Paciência não é apenas esperar que algo aconteça, mas uma pessoa paciente, ela sabe como se comportar enquanto espera. Então, uma das coisas que precisamos fazer enquanto esperamos é continuar dizendo: Deus, eu confio em você, eu acredito que seu plano para a minha vida é bom e acredito que o seu tempo na minha vida é perfeito. Moisés esperou por 40 anos para que Deus o usasse para levar a libertação ao seu povo. Deus falou com ele e ele saiu na frente do tempo e tentou ajudar as pessoas antes que fosse a hora certa, e ele acabou se metendo em problemas e sendo acusado de algumas coisas, e ele fugiu do Egito e viveu no deserto por 40 anos, e então Deus o chamou para fazer o que ele havia colocado no seu coração 40 anos antes. E lembre-se, ele fugiu, ninguém disse a ele para fugir, mas ele fugiu, e ele fugiu para o deserto. Você sabia que a palavra medo não significa tremer ou temer ou ficar nervoso? A palavra medo significa se esconder de algo ou fugir. Então, quando Deus diz em sua palavra: não temas, pois eu estou contigo, o que ele realmente está dizendo é: o medo vai vir até você, mas quando sentir medo, não fuja.
Fique firme e veja a salvação do Senhor que Ele vai trazer para você hoje. Me pergunto quantas oportunidades Deus já colocou na sua frente para fazer grandes coisas e você ficou com medo do desconhecido e continuou no que acha que é uma zona de segurança. Mas se você olhar para a sua vida, sente o quanto ela tem sido chata, sem aventura, sem empolgação. Bem, quer saber? É sua culpa, porque se você não pegar e for fazer as coisas que Deus te chamou para fazer, nunca vai experimentar a vida que Ele tem para você. E eu sempre digo, saia e descubra, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que Deus quer que elas façam. Eu não sabia o que Deus queria fazer na minha vida. Sabe quando eu entrei num relacionamento sério com o Senhor nos anos 70, Deus tocou a minha vida e me encheu com o poder do Espírito Santo e eu era uma cristã há um longo tempo, mas agora eu era uma cristã em chamas. Eu queria servir a Deus, mas não sabia o que Ele queria que eu fizesse. Eu não sabia, naquela época em particular, que eu fui chamada para ensinar a palavra de Deus. E sabe o que eu fazia? Qualquer oportunidade que vinha à minha frente, eu saía e tentava. Uma das primeiras coisas que eu fiz como ministério para Deus foi sair com um grupo de pessoas da minha igreja aos sábados de manhã e bem no centro de St. Louis, que é a cidade onde eu moro, para distribuir folhetos evangelísticos. Para ser honesta, eu não fui chamada para o evangelismo de rua, era difícil para eu fazer aquilo. Mas era uma oportunidade de fazer algo, então eu dei um passo para fazer. Uma das próximas coisas que eu fiz foi tentar trabalhar no berçário. Estavam pedindo voluntários para o berçário para ajudar nas manhãs de domingo. E sabe, isso durou só 2 semanas e eu e as crianças soubemos que eu não fui chamada para o berçário. Mas na primeira vez que eu tentei ensinar, oh meu Deus, eu encontrei o meu lugar. Sabe, você precisa encontrar o seu lugar. Precisa encontrar o lugar onde você se encaixa, o lugar que se encaixa em você e onde se sente confortável. Deus não vai te chamar para fazer algo no qual você se sente infeliz enquanto você está fazendo aquilo. Então eu digo, saia e descubra o que Deus quer que você faça. Você ficaria surpreso com o que é capaz de fazer se apenas desse um passo para fazer o que Deus quer fazer através de você. Você nunca descobrirá se está certo se não se dispuser a estar errado. Vamos, eu quero que alguém ouça isso. Você nunca descobrirá se está certo se não estiver disposto a estar errado. E não será o fim do mundo se você sair e tentar algo que você acha que quer fazer, o que Deus quer que você faça, e aquilo simplesmente não funcionar e você precisar recuar e dizer, bem, eu cometi um erro. Pelo menos você pode riscar isso da sua agenda e dizer, bem, agora eu sei que não é isso que eu deveria fazer. E eu acredito que há pessoas assistindo que realmente precisam ouvir o que eu estou dizendo. Porque você não está feliz com a sua vida, mas isso é porque você não está dando nenhum passo de fé. Você não tem nenhuma aventura, porque você realmente vive com muito medo. A sua nova atitude em relação à vida precisa ser: eu não vou temer. Eu não disse que você não sentirá medo, mas você não vai ceder ao medo, porque Deus está com você. José esperou 14 anos, Deus deu um sonho a ele, e sabe, a partir daí as coisas ficaram bem ruins. Você já sentiu como se Deus falasse com você e então não acontece nada além de um problema atrás do outro? Bem, eu tive esta experiência e José também. Ele teve um sonho, compartilhou com seus irmãos e eles ficaram com ciúmes. Então eles saíram para caçar com ele e acabaram vendendo José para comerciantes de escravos e mataram o animal e esfregaram o sangue na túnica e a levaram de volta para o pai e disseram que o animal havia matado José. Bem, ele foi parar no Egito e onde quer que José ia, ele tinha o favor de Deus com ele. E eu amo o modo como a Bíblia diz que os irmãos de José o odiaram e eles o odiavam cada vez mais, mas que Deus estava com ele. Deus estava com ele. E veja, não importa quem esteja contra você, e não importa quem te diga que você não é suficiente, que não consegue e que você nunca será capaz, se Deus estiver com você, você pode fazer qualquer coisa que Deus te pedir para fazer. É hora de viver uma vida corajosa.
É hora de você sair e descobrir do que você é capaz. E Abraão esperou 20 anos depois que Deus lhe deu a promessa de que teria um filho. E se você fala de alguém que tinha algum motivo para duvidar e não acreditar no que Deus disse, estes eram Abraão e Sara. Ela já havia passado da idade fértil, ele tinha quase 100 anos de idade e até então ele não tinha sido capaz de gerar uma criança. E ainda assim, Deus disse, eu vou dar a você o seu próprio filho. E a Bíblia diz que Abraão acreditou em Deus. E isto lhe foi imputado como justiça. Quer ser justificado com Deus? Creia. Sabe, ser justificado com Deus não é fazer tudo certo. Trata-se de acreditar naquele a quem ele enviou. João 6, versos 27 a 29, nos dá uma explicação maravilhosa disso quando os discípulos disseram: o que devemos fazer para fazer as obras de Deus? O que devemos fazer para agradar a Deus? E a resposta de Jesus foi: esta é a obra que Deus requer de vocês, que vocês creiam naquele a quem Ele enviou. Então Abraão tinha uma situação impossível. Mas embora as coisas sejam impossíveis para os homens, todas as coisas são possíveis para Deus. E ele esperou. Ele esperou por 20 anos. Bem, isso é muito tempo para ter que perseverar contra o medo. Mas ele acreditou em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Eu vou repetir. Você quer ser justificado com Deus? Confie nele. Creia nele. Sempre acredite que Deus está do seu lado e que Ele tem um bom plano para a sua vida. E mesmo quando errar e pecar, creia que quando você ora e pede perdão, Deus perdoa e Ele remove o seu pecado para tão longe quanto o leste está do oeste. Às vezes posso pregar uma mensagem sobre fé e depois me pegar duvidando se a minha mensagem sobre fé estava certa. Então todos temos que tomar decisões o tempo todo para permanecer na fé. Eu recebi um chamado de Deus para fazer o que eu estou fazendo agora em fevereiro de 1976. E se você consegue contar, sabe, isso foi há muito tempo atrás. 45, 46 anos ou algo assim. E eu comecei com pequenos começos, não despreze os dias dos pequenos começos. Durante 5 anos eu ensinei o estudo bíblico em casa, com 25 pessoas, por 5 anos. Eu deixei um trabalho em tempo integral, onde ganhava um bom dinheiro, a fim de estudar e me preparar para ser capaz de ensinar, porque eu não fiz faculdade de teologia, eu não tinha formação, eu não sabia fazer aquilo, mas Deus me garantiu que Ele sabia e que se eu desse o meu passo de fé, Ele faria tudo funcionar. E Ele fez. E por 5 anos as pessoas vieram e eu senti que Deus queria que eu parasse com aquilo. Então, eu parei, na verdade, eu pensei ter ouvido Deus dizer, pare com isso, eis que faço uma nova coisa. Bem, eu achei que certamente esta coisa seria eu sair pelo mundo imediatamente, que meu sonho iria ser cumprido e que eu iria pregar para grandes multidões de pessoas em grandes reuniões, viajar para o exterior e fazer várias coisas. Bem, a próxima coisa que aconteceu foi que por 1 ano não fiz absolutamente nada. Era como se Deus me colocasse em uma prateleira e dissesse: vamos ver no que você crê durante este ano, Joyce. E sabe, eu não sabia o que no mundo estava acontecendo. Mas eu olho para trás agora, eu posso ver que o que Deus fez em mim naquele ano era algo que tinha que ser feito, sabe? Antes que Ele pudesse me promover a outro nível. Porque eu tinha alguns problemas em me comparar com as outras pessoas. E Deus, Ele tinha que me dar a confiança para ser eu mesma, antes que Ele me deixasse ir para o ministério que Ele tinha para mim, sabe? Ele não queria que eu fosse para o ministério e tentasse copiar e ser outra pessoa. Ele queria que eu o seguisse. A próxima coisa que fiz foi trabalhar em uma igreja por 5 anos, debaixo da liderança de outra pessoa. E isso nem sempre era fácil, porque eu não podia fazer tudo o que eu queria fazer. Eu tinha que estar debaixo de autoridade. E eu digo muitas vezes que você não está apto a estar em autoridade até que aprenda a estar debaixo de autoridade. Então, trabalhei lá por 5 anos, era um ótimo trabalho. Eu tinha uma reunião de mulheres com 500 pessoas toda semana e eu podia fazer várias pregações quando o pastor viajava, eu ensinava na escola bíblica e eu
tinha muitos amigos, era muito bom o trabalho. Então, Deus me disse que meu tempo ali havia acabado e que eu deveria ir para o norte, sul, leste, oeste. O único problema era que ninguém me conhecia no norte, sul, leste, oeste. Eu pensei, para onde eu devo ir? Ah, meu Deus! E quando eu saí, eu estava tão animada por dentro e tão assustada por fora, sabe? Você já se sentiu assim? Você precisa seguir o que está dentro, aquilo que Deus te dá paz interior e aquilo que lá dentro você sente que é o que você deve fazer e não aquilo que a sua carne diz para você fazer. E sim, eu estava com muito medo. E levou muito tempo para termos oportunidades para pregar e começamos indo a algumas estações de rádio, então viajávamos para lugares para onde podíamos ir de carro porque não dava para ir de avião e eu não vou contar toda a história, mas foi uma longa jornada e foi uma jornada de fé. E sabe, hoje, às vezes, eu só queria poder me assentar com algumas pessoas e contar toda essa história, porque as pessoas, elas pensam, sabe, nossa, eles deviam ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, aquilo outro, e eu acho que foi apenas fé. Eu me lembro de que alguém disse à Madre Teresa antes dela ir para a Índia, porque ela não tinha nada, e ela disse, eu tenho 3 centavos e Deus, isso é tudo que eu preciso. E ela foi para lá e fez um tremendo, tremendo trabalho. Sabe, não olhe para o que você não tem, olhe para o fato de que você tem Deus e coloque sua fé nele e deixe a sua fé superar esses medos. E então agora aqui estou eu, todos esses anos depois, fazendo o que Deus me chamou para fazer há 46 anos atrás. Eu tenho feito isso agora já há cerca de 20 anos, mas isto não aconteceu da noite para o dia. Deus me guiou nesta longa e difícil rota, embora houvesse um lugar mais próximo. Quando Deus guiou os israelitas para fora do Egito, a Bíblia diz, em Êxodo 13:17, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pela terra dos filisteus, embora ela fosse mais perto, pois Deus disse para que o povo não mude de ideia quando vir a guerra e voltem para o Egito. Agora, isso é muito importante, porque o que você precisa entender é que, às vezes, quando Deus te guia pelo caminho mais longo e difícil, é realmente um aprendizado para o que você vai fazer um pouco mais tarde. Você precisa ir para a escola do Espírito Santo antes que esteja pronto para ser liberado em qualquer coisa que Deus esteja te chamando para fazer. Então Deus havia dito que Ele os levaria para a terra prometida e que eles teriam que entrar lá e possuí-la. Bem, sabe, isso é mais ou menos assim. Você vai entrar lá, ela é sua, mas eu fiquei muito espantada quando eu estudei a palavra possuir e descobri que isso significa desapossar os ocupantes atuais, e foi por isso que ele os levou pelo caminho mais longo e difícil, porque ainda não estavam prontos para a guerra. Eles teriam que tomar posse da terra. Deus a havia dado a eles, mas eles teriam que tomar posse dela. E Deus, Ele já organizou uma vida maravilhosa para você, mas você tem que se apossar dela. Você não pode simplesmente sentar e esperar que tudo caia no seu colo. Você precisa ouvir a palavra de Deus, que vem até você, em seu coração, e ter certeza de que se alinha com as Escrituras e então dar um passo de fé e fazer o que você acredita que Deus te pediu para fazer, e Ele nunca vai te deixar nem te abandonar. Bem, Deus os treinou enquanto eles estavam naquele deserto e as coisas eram difíceis e eles precisavam depender de Deus para tudo, sabe? Eles não tinham comida, não tinham água e eles passaram muitos anos com Deus enviando a comida chamada maná todos os dias, e eles não conseguiam juntar muito daquilo e guardar para mais tarde, só podiam pegar para um dia, para um único dia somente, exceto quando chegava o sábado, porque eles não podiam trabalhar no sábado, e eles pegavam para 2 dias no dia anterior. Bem, se você realmente pensar sobre algumas dessas coisas, imagine como isso devia ser difícil para eles, porque o pensamento estaria sempre ali, bem, se Deus não enviar nada amanhã. Mas se eles pegassem mais do que eles precisavam para aquele dia, então apodrecia e fedia. Eu acho que algumas pessoas têm vidas fedorentas, sabe? Porque não estão dispostas a seguir a liderança de Deus e estão sempre tentando sustentar a si mesmas com aquilo que só Deus pode dar a elas se colocarem sua fé em Deus. Eu vou repetir porque alguém precisa ouvir. Algumas pessoas tentam prover para si aquilo que só Deus pode dar a elas. Você precisa começar a confiar em Deus e a viver pela fé.
Você pode entregar o cuidado da sua vida e tudo que acontece com você, você pode entregar isso para Deus hoje. Eu amo trazer a palavra de Deus para você porque sei o que ela faz em nossas vidas. E eu estava falando sobre o medo e eu vou voltar a falar sobre alguns medos específicos. Mas antes de tudo, eu quero te mostrar mais algumas grandes e fundamentais escrituras sobre o medo. Começaremos com 2 Pedro 3,14. Na Amplificada diz: então, amados, já que vocês estão esperando essas coisas, que ele estava falando dos fins dos tempos, fiquem ansiosos para serem encontrados por ele na sua vinda, quando Jesus voltar, sem manchas e imaculados e em paz, em serena confiança, livres do medo e paixões agitadas e conflitos morais. Quando Jesus voltar, ele quer nos encontrar livres do medo, nos mantendo fortes na fé. A Bíblia fala em Romanos 1,17 que no Evangelho, uma justiça que Deus nos atribui ou ele dá a nós e nos imputa como um dom é revelada, tanto surgindo da fé quanto levando a fé divulgada, através do modo de fé que desperta para mais fé. Eu amo isso. Quanto mais sabemos quem somos em Cristo, mais sabemos o quanto Ele nos ama e o quão preciosos somos para Ele. E quanto mais você realmente acredita nisso e leva tempo para essa mentalidade de o que há de errado comigo, o que há de errado comigo, ser mudada para realmente se sentir que está tudo bem. Pensar que pode haver coisas certas com você. Deus, Ele nos dá a sua justiça. Nós temos direito de ficar diante de Deus, não porque nós fazemos tudo certo, mas porque nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E assim, quanto mais você conhece e acredita que o direito de estar com Deus é seu, mais Ele constrói sua fé. E quanto mais a fé se constrói, mais você entende a justiça. E quanto mais você entende a justiça, mais sua fé se constrói. Em Lucas 18, do verso 1 em diante, vou ler o versículo 8. Então Jesus disse aos seus discípulos uma parábola para mostrar que eles deviam sempre orar e nunca desistir. Bem, essa é uma boa mensagem. Não desista. Não importa o que esteja passando agora, não desista. Eis que te digo, ele verá que eles têm justiça. Deus é um Deus de justiça. Significa que ele transforma as coisas erradas em certas. E rapidamente ele trará justiça. No entanto, quando o Filho do Homem vier, ele porventura encontrará fé na terra? Então, o que Deus quer ver quando ele voltar? Quando Jesus voltar, para nos levar para casa com ele, o que ele quer ver ele quer nos ver livres do medo. Ele quer nos encontrar na fé. Se você tem deixado o medo controlar sua vida, você tomará uma decisão hoje de que você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, mesmo que tenha que fazer isso com medo. Que você não vai deixar o medo governar ou roubar sua vida e te impedir de ter a alegria pela qual Jesus morreu para te dar. Eu amo estas escrituras. Elas são muito poderosas. Em Êxodo, capítulo 14, os israelitas estavam numa situação muito difícil. Alguns de vocês estão pensando, sim, alô, esse sou eu? Eles tinham o mar vermelho na frente deles. Deus os havia tirado da escravidão, do jugo do Egito, e deu a Moisés a tarefa de conduzi-los para fora, através do deserto, para a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a eles, que manaria leite e mel, muitas coisas boas. E assim eles saíram do Egito, e o faraó havia concordado em deixá-los ir. Mas ele era conhecido como sempre mudar de ideia. E eles chegaram ao Mar Vermelho, que estava diante deles, e olharam para trás, e de lá vinha o exército egípcio. Isto sim é estar em um lugar tão difícil que parecia não haver nenhuma resposta. E eles só queriam fugir?
É o que acontece quando o medo vem, a primeira coisa que queremos fazer é correr. Mas aqui está o que Moisés disse ao povo, ele disse o que Deus colocou em seu coração: não tenham medo. Ele não quis dizer para não sentir medo, mas para não fugir. Fiquem parados, fiquem firmes e vocês verão a libertação que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que hoje vocês veem, vocês nunca mais os verão novamente. Uau! Eles estavam lidando com aquele pesadelo egípcio por alguns deles a vida toda. E Deus disse: se vocês ficarem parados e não fugirem, eu vou libertar vocês. Bem, esta é uma palavra para alguém. Se você ficar parado e ficar firme, não fugir deste lugar difícil que você está agora, Deus vai trazer libertação para você e você vai derrotar esse inimigo e não terá mais que lidar com isso. Então, em 2 Crônicas 20:17, disseram para Josafá que havia uma multidão de inimigos vindo contra ele. Os moabitas, os amonitas, os jebusitas, eu sempre digo, todos temos nossos itas. Os vizinhos mal-humorados itas, os maus chefes itas, o pouco dinheiro itas, mas todos temos nossos inimigos. Eles estavam com medo. A primeira coisa que sentimos quando temos problemas é medo. Mas eles fizeram a coisa certa, eles foram para Deus pedir conselhos. E aqui está o que Deus disse. Eu amo isso. Vocês não terão que lutar esta batalha. Ou alguém deveria bater palmas. Na verdade, você pode pular para cima e para baixo no seu sofá. Ou na cadeira. Talvez você esteja numa cadeira. Tomem suas posições, fiquem parados e vejam a libertação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor nosso Deus estará com vocês. Nós amamos isso, nós não temos que fugir das coisas. Podemos encarar as coisas e saber que Deus, Ele sempre estará conosco. Agora, vamos voltar a alguns desses medos que nós temos. Já falamos de várias coisas agora. E sobre o medo de você não conseguir o que você quer? Talvez esse não seja um medo do qual alguém já tenha te falado, mas acho que este é um grande medo em nossa vida. Queremos coisas e por isso pedimos a Deus por elas. E cara, se ele não está se movendo rápido, então logo nós chegaremos a um plano B. Deixe-me perguntar, você tem algum plano reserva apenas no caso de Deus não aparecer? Vamos lá. Agora, você tem algum plano de reserva caso Deus não apareça? Aqui está um bom exemplo. Deus prometeu a Abraão e Sara que eles teriam seu próprio filho, uma criança de seu próprio ventre, sabe? Isto era impossível. Ambos eram muito velhos para ter filhos, muito além da idade em que se poderia ter filhos, sabe? E eles esperaram por um período de tempo, mas então eles se cansaram de esperar e então tiveram uma ideia brilhante. Você já teve ideias brilhantes quando estava esperando por Deus e ele estava demorando? Você pensou, já sei o que fazer? Oh, tenha cuidado com isso. Então Sara teve a ideia de que ela daria ao seu marido a sua criada Agar como uma esposa secundária. Bem, sabe, qualquer mulher sabe que você não vai dar uma outra mulher ao seu marido e esperar que dê tudo certo. Ela achou que poderia ter o filho através da outra. Bem, não funcionou e eles tiveram um bebê, mas não houve nada além de guerra entre essas duas mulheres naquele tempo, sabe? Eu não vou entrar em toda a história, mas a questão é que a Bíblia fala muito a respeito das obras da carne. E as obras da carne são obras que não funcionam. Agora, Deus quer que trabalhemos, mas trabalhar onde você ganha a vida honestamente, ficando ocupado com as suas mãos, isso é diferente de obras da carne. As obras da carne é a nossa energia tentando fazer o trabalho de Deus. Sabe, quando nós queremos muito algo e chegamos ao ponto em que temos medo de não conseguir aquilo, nós podemos imaginar todos os tipos de planos bacanas
que só vão nos deixar mais e mais e mais em profundos problemas. Tiago 4, 1 e 2 diz que aquilo que causa brigas e contendas entre nós são os nossos desejos. Queremos coisas e não recebemos. Então aqui diz: você mata, odeia, cobiça, briga e luta. Você pede e não recebe porque pede mal. Então, o que Deus quer que nós façamos quando nós queremos ou precisamos de algo é pedir a Ele e depois esquecer aquilo. Não sei dizer quanto tempo levará, eu não sei dizer como ou quando Ele vai fazer. Enquanto espera, se Deus te mostrar especificamente algo para fazer, então faça, porque somos parceiros de Deus. Ele nem sempre faz tudo por nós, sabe? Mas se emocionar e começar a correr por aí fazendo as coisas, tentando fazer algo acontecer, é um dos piores erros que você comete. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Oh, isso é tão bom! Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. O medo do fracasso. Cara, este é grande. Bem, quer saber? Falhar em algumas coisas não vai fazer de você um fracassado. Na verdade, acho que todos falham no caminho para o sucesso. Noutras palavras, provavelmente, a maior parte de tudo aquilo que eu aprendi na vida, eu aprendi com os erros que eu cometi ou com os erros que vi outras pessoas cometerem. Sabe, nós podemos aprender com os nossos erros, mas podemos aprender com os erros dos outros. E quando eu era jovem, eu estava no ministério, eu vi várias coisas que outras pessoas faziam e eu pensava, isso não parece certo? E eventualmente aquilo as colocava em apuros. E assim você pode aprender com seus erros. Os erros não são fatais. O fracasso não é fatal. E fracassar ou falhar em alguma coisa não é o final. E a única maneira de você fracassar é desistindo. Edison disse que ele inventou a lâmpada, mas que foi uma jornada de 2.000 passos. Ele realmente disse que ele tentou cerca de 2.000 coisas diferentes antes de encontrar aquilo que funcionou. Uau! Muitas das pessoas que tiveram um grande e fenomenal sucesso, se você soubesse o número de vezes que elas falharam, sabe? Walt Disney foi demitido de um emprego porque disseram que ele não era criativo. Imagine isso. E se ele tivesse dito, ok, bem, eles disseram que eu não tenho criatividade, eu acho que o que eu achei que ia acontecer era imaginação, sabe? Quando você vai parar de ouvir o que eles te dizem e começar a ouvir Deus e o que está em seu coração? Me disseram que eu não poderia fazer isso. Você não pode fazer isso, você é mulher? E eu fui a Deus e disse, eu não posso fazer isso, eu sou uma mulher. Ele disse, eu sei que você é uma mulher. E você pode fazer o que quer que Deus te disser para fazer. Mesmo que seja a primeira a fazer aquilo, você ainda pode fazer. Mas nem todas as coisas vão dar certo já no primeiro passo. Vão haver coisas que você vai tentar fazer e não vão funcionar. Nunca tenha medo de dizer, achei que era de Deus, achei que era isso que Ele queria que eu fizesse, mas eu estava errada. Você não precisa ter vergonha disso, sabe? Você pode aprender com isso e continuar. E sobre o medo de se machucar? Uau! Este é um grande medo também. Quantas vezes nós nos isolamos ou nós não construímos relacionamentos, não temos amigos íntimos, não queremos estar vulneráveis. Temos medo de que, se nos envolvermos demais com alguém, vamos nos machucar. Bem, especialmente se você foi muito ferido por várias pessoas, você pode entrar neste modo de defesa e construir paredes ao seu redor, ou você pode realmente nunca mais ter o tipo de relacionamento que gostaria de ter. Eu vou ser honesta em te dizer que se você quer relacionamentos com pessoas, você vai se machucar. Se você quer se casar, você vai se machucar. Se você quer ter filhos, haverá momentos em que eles vão te machucar. Faz parte da vida. E é por isso que precisamos de Jesus, que é a nossa cura. E ser ferido
Isso não é lá grandes coisas, desde que saibamos ir para aquele que cura e receber seu poder curador. Por favor, não viva a sua vida com medo de se envolver. Sabe, muitas pessoas vão às igrejas e eles precisam de pessoas para ajudar com aquilo outro e trabalhar nos eventos. E quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem, eu não quero me envolver? Bem, grande parte da razão é porque elas têm medo de tirarem vantagem delas se elas se envolverem. Não fique com medo de se machucar. Saiba que se você se machucar, vai se recuperar. Louvado seja Deus, nós podemos recuperar. Deus é um Deus de restauração, Ele é um Deus de redenção. Onde quer que você esteja ferido, Deus pode te curar naquele lugar. Jesus pode nos curar de qualquer coisa. Talvez você pense, as pessoas vão pisar em mim, ninguém vai me considerar. Todos vão se esquecer de mim, vão me machucar. Elas vão me usar. Nós lutamos e brigamos para estar no controle, para que ninguém nunca nos machuque. Nós brigamos para sermos o número 1 e então todo mundo vai ter que estar abaixo de nós. Queremos ser os primeiros, estar à frente. E quer saber, este é um trabalho muito duro. Deus quer que entreguemos a Ele os nossos cuidados e deixemos que Ele cuide de nós. Você pode entregar o cuidado da sua vida e tudo que acontece com você, você pode entregar isso para Deus hoje. Consegue entregar se você quer ajuda, sabe? Se você quer que este seja um dia onde você pode dizer, a minha vida mudou naquele dia. Então tome uma decisão de parar, de tentar cuidar de si mesmo o tempo todo e lance seus cuidados a Deus e veja que Deus vai cuidar melhor de você do que você jamais poderia cuidar de si. Agora, não estou dizendo para não fazer o que é preciso fazer por sua saúde, e obviamente quero que você cuide bem de si, mas estou falando de se preocupar desse tipo de cuidado consigo mesmo. Se você quer entrar em um relacionamento, uma amizade, um relacionamento, e o inimigo diz, você vai se machucar, não deixe isso influenciar sua decisão. Apenas diga de volta, bem, mesmo que eu me machuque, Deus vai curar-me. Eu quero que você tenha uma vida maravilhosa, exuberante, empolgante e linda. Sabe, toda vez que você se machucar, não tente se vingar de ninguém. O Senhor disse, a vingança é minha, eu sou quem retribui. Então, se você se machucar, perdoe imediatamente e depois ore pela pessoa que te machucou e deixe que seja Deus quem lida com elas. Você não precisa ficar sempre tentando cuidar de si mesmo. O medo é um beco sem saída, mas a fé sempre tem futuro. Deixe-me repetir. O medo é um beco sem saída, mas a fé sempre tem futuro. E sobre o medo de problemas, provas e tribulações? Cara, isso meio que volta aos pressentimentos malignos de que falei mais cedo. Tenho medo de problemas? Nós somos mais que vencedores através de Cristo que nos amou em Romanos 8. Mais do que vencedores? Bem, eu acho que eu sei o que é um vencedor, mas o que é mais do que um vencedor? Enquanto eu ponderava sobre isso e meditava nisso, falando com o Senhor a respeito, o que é um mais que vencedor? E o que Ele colocou no meu coração foi, ser mais do que um vencedor significa que você sabe que você tem a vitória antes mesmo de você ter o problema. Uau! E o que isso significa? Não tenho que temer os problemas. Não tenho que temer provas e tribulações. Eu não tenho que temer as coisas que vêm contra mim, porque eu sou mais do que vencedor através de Cristo que me ama. E porque Jesus me ama, eu sei que Ele vai cuidar de mim. Não importa o que aconteça em sua vida, você vai sair por cima se você mantiver seus olhos em Jesus e confiar nele naquela situação. Há um ótimo exemplo em Marcos capítulo 4. Jesus entrou no barco com os discípulos e disse, agora vamos para o outro lado, e é melhor crer quando Jesus diz algo, porque é exatamente o que ele diz que vai acontecer.
E eu sempre digo, há um começo, há um fim, mas também tem um meio. E se você não puder passar pelo meio, nunca vai chegar ao fim. E muitas pessoas têm um bom começo, sabe? É fácil começar, é empolgante começar. Todo mundo fica aplaudindo e torcendo, você fica cheio de zelo e entusiasmo. Quando você chega ao meio, este é um longo tempo. E a sua jornada se torna mais longa e mais difícil do que você pensou que seria. E todas as pessoas pararam de aplaudir e torcer. É aí que você descobre do que você é feito. E agora, você vai continuar prosseguindo? Ou você vai fugir com medo? Bem, com certeza, todos eles entraram no barco e uma grande tempestade veio à tona. Aposto que a tempestade não estava na previsão do tempo. Nenhuma tempestade está na previsão do tempo em nossas vidas. Sabe, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu espero que seja algo bom. Mas veja como é reconfortante saber que eu espero que seja algo bom, mas mesmo que não seja, eu sei que com a ajuda de Deus eu posso lidar com isso, porque eu sou mais que vencedor. Através de Cristo não significa que eu vou gostar, mas significa que posso encontrar um caminho através dele e permitir que ele me ajude a lidar com o problema e ainda desfrutar minha vida. Você não tem que ficar miserável só porque tem o problema. Está tudo bem você desfrutar sua vida enquanto deixa Jesus trabalhar no problema. Eu acho que vale a pena dizer isso de novo. Você não tem que ficar miserável só porque tem um problema. Está tudo bem você seguir em frente e desfrutar sua vida enquanto Deus trabalha no seu problema. Bem, os discípulos ficaram muito preocupados, eles estavam com medo da tempestade. E adivinha, Jesus estava deitado, dormindo. Dormindo! Vamos, você sente que Deus está dormindo na sua vida? É tipo assim, acorda Deus, eu tenho um problema aqui. E então eles acordaram Jesus e ele se levantou e acalmou a tempestade, mas ele os repreendeu por sua falta de fé. E sabe o que aconteceu depois? Eu amo isso. Capítulo 5, verso 1 diz, e eles chegaram do outro lado. Eu posso ver toda aquela situação. Isso já aconteceu tantas vezes na minha vida, sabe? Ok, Joyce, eu vou entrar no barco com você e nós vamos fazer isso. É aqui que vamos terminar. Então, de repente, veio uma tempestade atrás da outra, depois outra, depois outra. Mas sempre que eu permaneci firme com Deus e continuei crendo, adivinha, nós sempre chegamos ao outro lado. E muitos de vocês não estão muito longe de chegar ao outro lado. Então, não jogue tudo fora agora. Continue crendo. Quando Jesus voltar, quem ele vai encontrar com fé? Quem ele vai encontrar livre do medo e das paixões agitadas? Você. Eu acho que hoje é muito importante para você. Acho que Deus tem coisas incríveis para alguns de vocês, sabe? Este é um grande incentivo para que você se mantenha firme, fique parado e veja a salvação do Senhor. Deus está do seu lado, você é mais do que vencedor. Há muito poder para você fazer o que for preciso fazer. Nós vivemos tempos de tribulações. Jesus disse isso em João 16:33. No mundo vocês terão tribulações. Isto é uma promessa, mas ele disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E o que ele está dizendo? Você terá problemas, mas eu já cuidei deles. Isso já foi tratado. Apenas confie em mim. E pronto. Desfrute sua vida.
1 Coríntios 16:9, Paulo disse, uma ampla porta de oportunidade se abriu para ele, e com ela muitos adversários. É melhor acreditar que quando uma porta de oportunidade se abre para você, em qualquer coisa, o inimigo vai entrar e trazer uma tempestade para tentar te desencarrilhar e fazê-lo acreditar que você nunca ouviu de Deus para começar. Mas eu estou aqui para dizer que bênçãos estão vindo para você. Algo de bom vai acontecer com você. Você vai chegar ao outro lado e você é mais do que vencedor. E nunca deixe que o inimigo roube isso de você. Em Isaías 41, ele diz, não temas porque eu sou contigo. E sabe, este é realmente um ótimo ponto para encerrar esta mensagem. Você não precisa ter medo, por quê? Porque Deus está com você. E o que ele vai fazer? Eu não sei, mas vai ser a coisa certa. E quando ele vai fazer? Também não sei, mas sei que fará exatamente na hora certa. Eu quero que você relaxe. Saiba que Deus ama você mais do que você sequer possa imaginar. E que ele tem um bom plano para a sua vida. E não deixe que o diabo roube isso de você pelo medo. Vamos orar. Pai, eu oro por todas as pessoas nos assistindo. São pessoas preciosas aos seus olhos. Eu oro para que elas tenham uma melhor compreensão sobre o medo e que elas não deixem o medo governar suas vidas, que mesmo que possam sentir medo, que elas saibam que elas ainda podem fazer o que elas precisam fazer através de Cristo, que é a força delas. Eu oro para que elas tenham sido encorajadas e levantadas e que sintam uma nova força, que sintam um novo frescor. Eu oro para que elas logo e muito em breve vejam coisas boas acontecendo em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A única maneira de aprendermos a desfrutar de onde estamos no caminho para onde vamos é confiando em Deus, crendo que não importa o que aconteça em nossas vidas, tudo vai cooperar para o nosso bem. Muito obrigada por você se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu gostaria de lembrá-lo de que Jesus disse que Ele quer que nós desfrutemos as nossas vidas. João 10:10 diz, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz que Ele veio para que possamos ter e desfrutar a vida em abundância até que ela possa transbordar. E sabe, há várias coisas que podem nos impedir de desfrutar nossas vidas e que talvez pensemos que não. Há também coisas que nos impedem de realmente possuir todas as coisas pelas quais Jesus morreu para nos dar. Então eu tenho trabalhado em uma série chamada de Mentalidades Certas e Erradas. É muito importante
ter a mentalidade certa. Eu acho que todos nós lidamos com esta batalha todos os dias de nossas vidas. Eu tive um pesadelo ontem à noite de que eu havia perdido a minha unção. Eu subi para pregar e não havia unção, a pregação não fazia sentido algum. E então, quando me levantei nesta manhã, eu pensei, bem, Deus está tentando me dizer algo, será? E aí então eu pensei, não, isto é apenas o diabo tentando me fazer duvidar de mim. E graças a Deus por conhecermos as Escrituras, a Bíblia diz que o Espírito Santo trará as coisas à nossa lembrança quando precisarmos. E imediatamente o Espírito Santo começou a me lembrar das Escrituras e em poucos segundos eu sabia. Que aquilo era o diabo tentando mexer com a minha cabeça? Então, eu sempre costumo dizer que onde a mente vai, o homem a segue. Então, podemos realmente ouvir o bastante para ter cuidado com o que pensamos. Tem alguém aqui que nunca pensou a coisa errada? Quem nunca teve que lutar contra seus pensamentos? E é isso aí, a mente é o campo de batalha. E assim, os israelitas eram um grupo de pessoas que fizeram algo que parece ser muito estúpido, mas todos fazemos isso. Isto é, eles levaram 40 anos para fazer o que a Bíblia diz que era uma viagem de 11 dias. 40 anos vagando pelo deserto, quando era para ser 11 dias de viagem pelo deserto. Quantos de vocês podem dizer, eu me identifico? Eu tenho andado vagando pelo deserto há tanto tempo e nem sei o que está errado. Bem, eles achavam que era a culpa dos inimigos. Os hititas, os jebusitas, todos os itas. E todos temos a nossa cota de itas. Pode ser o vizinho mal-humorado ita, os mau-chefe itas. É claro, você não vai ter um destes se trabalha aqui, porque a gente não tem gente assim. Mas todos temos alguém para culpar pelos nossos problemas, não é? Mas a questão é que nunca superaremos nossos problemas até que nós assumamos a responsabilidade por eles. Então, até agora vimos que um dos problemas deles era não sabiam pensar no futuro. Eles ficavam olhando para o passado. Outro problema que eles tinham era não assumir a responsabilidade por suas vidas e seus problemas. O outro problema que eles tinham era, eles tinham essa mania de eu não consigo, não posso suportar. Sabe? Isso é demais para mim, é muito difícil. Ainda que a Bíblia diga em Deuteronômio, não diga que é muito difícil, porque na verdade o que quer que Deus nos peça para fazer não é muito difícil, mas se pensarmos que é muito difícil, então dificultamos tudo. Então ele também falou sobre aprender a... Você está pronto para isso? Aprender a sofrer com uma boa atitude. Sei que ninguém aqui precisa ouvir nada disso, então vou pregar para mim. Tudo bem. E então, agora nós vemos mais um problema que eles tinham, que é chamado de impaciência. Eu sei que todos nós achamos que temos que ter tudo agora. Não me faça esperar. Eu mereço tudo agora mesmo. O que realmente é uma atitude de direito. Nós nunca ouvimos falar dessa palavra anos atrás, quando comecei a pregar esta mensagem, mas dizem que hoje existem muitas pessoas com direitos e pessoas que acham que merecem aquilo pelo qual não trabalharam, sabe? Eu realmente fico impressionada com isso. Eu não falo isso como um julgamento ou crítica, mas como... Veja, por exemplo, tantos jovens que se casam hoje, que eles querem começar tendo casa própria e... Não se ouvia isso quando Dave e eu nos casamos. A gente casava e morava em um apartamento minúsculo e você trabalhava e juntava e
Sabe, para ser honesta, embora não gostemos de admitir, isso não é realmente bom para nós, ter as coisas muito facilmente, sabe? Qualquer coisa que venha muito rápido, normalmente não dura muito. Esta é uma boa frase. Se vem muito rápido, se vem muito fácil, então normalmente não dura muito. E assim eles tinham esta atitude de impaciência. E em Tiago 1, do 2 ao 4, todos amamos Tiago, eu sei, diz: considere motivo de alegria. Não diz para se sentir alegre. Ele disse para colocar sua mente na direção certa e pensar: isto vai cooperar para o meu bem. Não importa o quanto eu não goste disso, não importa o quão difícil seja agora, Deus é um bom Deus e Ele prometeu que Ele vai fazer tudo cooperar para o meu bem. E eu vou dizer isso em voz alta. E se mantivermos uma boa atitude, veja, se você está em um lugar de deserto na sua vida agora, o modo que você se comporta é que determina quanto tempo ficará nele. Amém? Então Deus quer que cheguemos ao ponto em que confiamos tanto nele que quando estivermos passando por tempos difíceis, ainda assim, nós vamos crer que o inimigo entrou em nossa vida de alguma forma e que tudo é obra de Satanás. Sabe, eu não acredito que Deus faça coisas ruins, mas às vezes Ele não nos tira delas tão rápido quanto nós gostaríamos que tirasse. Porque Ele é um pai amoroso. Alguns de vocês que têm filhos, sei que houve momentos em que seus filhos se meteram em problemas e você poderia tê-los tirado daquilo, mas você acaba deixando ali mais um pouco só para que eles aprendam uma boa lição. Sabe, às vezes, se formos libertos de algo muito rápido, nós faremos tudo de novo. Tem um provérbio que diz: se você perdoar, não me lembro se diz empregado ou servo, mas se você perdoar rápido demais, você está convidando-o a fazer tudo de novo. E assim, sempre voltamos ao tema sobre confiar em Deus, não importa o que aconteça. Crer que Deus é bom e que se você confiar nele, não importa o que esteja passando, não importa o quão injusto ou imerecido isto pareça, confie em Deus com o tempo. Eu vou dizer de novo, confie em Deus com o tempo. Nós sempre achamos que temos que receber tudo mais rápido do que recebemos. Bem, por que está demorando tanto? Por quê, Deus, por quê? Mas Deus, acredite ou não, sei que isso vai ser chocante, sabe mais do que nós. E Ele vai nos dar o que é certo para nós na hora certa. Ok? Vamos repetir. Deus vai me dar o que é certo na hora certa. Ok, então, Tiago 1, 2 a 4. Considere como motivo de alegria, meus irmãos, quando passarem por várias provações, pois sabemos que a prova de sua fé produz perseverança ou paciência. Então, deixe que a paciência tenha o seu pleno efeito, para que vocês sejam perfeitos e completos sem falta alguma. Agora, sabe, se na verdade você pensar sobre isso, uau, se você, qualquer um de nós pode ser 100% paciente. Então, não importa onde estivermos, vamos ficar bem. Não importa o que esteja acontecendo conosco, ainda podemos ter alegria. Os israelitas, eu amo Deuteronômio capítulo 8, e eu te recomendo a ler e estudar Deuteronômio capítulo 8, porque ela fala sobre como Deus os guiou. E eu poderia dizer de propósito, naquele deserto, a Bíblia diz que foi para humilhá-los, para prová-los, agora ouça, para ver se eles guardariam ou não seus mandamentos. Então, guardar os mandamentos de Deus quando tudo está bem para você? É fácil. Honestamente, você nem precisa de Jesus para fazer isso. Qualquer um pode ficar feliz se estiver recebendo tudo o que quer, no minuto que quiser. Mas é uma história diferente se você não estiver recebendo o que quer. Parece que você não está sendo tratado de forma justa. Nada faz sentido e você... Chuyện tình yêu giờ nói xa đâu nào ai thấu hiểu. Một người hy sinh tất cả để yêu, một người ngổn ngang bỏ rơi biết bao điều để một mình em
cô đơn giữa bóng đêm. Anh xin lỗi khi đã nói lời từ chối, khiến trái tim em giận dỗi. Anh ngốc nghếch quá đi thôi. Ainda assim tem esse relacionamento mais profundo com Deus, onde você confia tanto nele, que ainda consegue ser feliz onde está. E ele fala de como os levou ao deserto nesses 40 anos para humilhá-los, prová-los, testá-los e para ver se guardava os seus mandamentos ou não. E então ele diz, por quê? Veja sempre o porquê que Deus sabe e nós não. Pois o Senhor, seu Deus, está te levando para uma boa terra. E eu quero que todos recebam isso como uma promessa hoje. E todo mundo que está assistindo o programa em TVs ou computadores, isto é para você. Tome isto como uma promessa de Deus. Pois o Senhor, teu Deus, está te levando para uma boa terra. Uma terra de muitos riachos, fontes e nascentes fluindo em vales e colinas. Terra de trigo e cevada e videiras e figueiras. Eu sei que isso não é o tipo de coisa que queremos, mas, sabe, trazendo isso para a cultura de hoje, seria como te levar para uma terra onde você teria sua casa própria e você vai ter um carro sem parcelas para pagar e todos os seus filhos se comportando muito bem e todos na sua família amando a Deus. É tipo uma terra onde você pode comer pão sem escassez e onde não há falta de nada. Ele fala muito sobre esta vida ótima que eles teriam, mas eles tiveram que ser testados primeiro. Não importa o que você acha que você sabe, ou quanta fé você acha que tem, ou que eu acho que eu tenha, nunca sabemos realmente o que sabemos até que aquilo seja colocado à prova. Amém? Números 21, 4 e 5 do Monte Or, eles partiram pelo caminho do Mar Vermelho para dar volta na terra de Edom, e as pessoas ficaram impacientes no caminho. É isso que acontece quando somos impacientes. Então o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. Você nos tirou do Egito para morrer no deserto. Porque não há comida e nem água, e ouça isso, e nós detestamos essa comida inútil. Agora, que comida era esta? Isto era um maná milagroso, com o qual antes eles estavam tão espantados e maravilhados com aquilo. É bem interessante que às vezes você pode ficar tão empolgado com algo, mas quando você se acostuma a ter aquilo por um tempo, agora de repente nós começamos a encontrar falhas. E então, agora essa coisa com a qual você estava tão espantado e dizia ser uma grande bênção há pouco tempo atrás, agora há várias coisas erradas com isso. E vou te dizer, se há algo que como seres humanos todos nós precisamos, é aprender a ser gratos e não começar a considerar as bênçãos de Deus como garantidas. E para ser honesta, qualquer um que seja cristão, absolutamente, realmente, honestamente, não tem nada para reclamar. Porque a vida que nós temos aqui é muito curta em comparação com a eternidade e você vai viver no melhor lugar para sempre, quando o seu tempo aqui acabar. Paciência não é apenas esperar, é como você se comporta enquanto espera. Todo mundo tem que esperar, goste ou não disso. Mas você pode desfrutar no caminho e permitir que outros ao redor também desfrutem? Ou você pode ficar miserável consigo mesmo e com todos os outros? Isso é um fruto do Espírito, e se você verificar paciência no grego original, ela diz que ela é um fruto do Espírito que cresce somente debaixo de provas. Não tem outro jeito. Então, se você vai orar por paciência, vamos lá, se você vai orar por paciência, se tivéssemos uma série de pregações sobre paciência na mesa de vendas, as pessoas diriam, eu não vou tocar nisso nem com uma vara de 10 metros. Porque elas já deram a volta neste quarteirão algumas vezes e elas sabem que se começarem a orar por paciência, o que você vai receber é algo que você não vai gostar. Então, em Hebreus diz, você precisa de resistência para que quando tiver feito a vontade de Deus, possa receber o que te é prometido.
A única maneira de aprendermos a desfrutar de onde estamos no caminho para onde vamos é confiando em Deus, crendo que não importa o que aconteça em nossas vidas, tudo vai cooperar para o nosso bem. Ok, uma outra mentalidade errada que eles tinham era: o meu comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa. Nós não gostamos de assumir a responsabilidade pelo nosso mau comportamento. É sempre culpa de outra pessoa. Eu não teria agido assim se você não tivesse feito isso. Os israelitas fizeram assim. Eles ficavam sempre para sempre colocando a culpa em Moisés e em Deus. Mas até que aprendamos a dizer: eu sou responsável pelo meu comportamento, não a outra pessoa. Concordam comigo? Nós simplesmente não gostamos de encarar, sabe? Eu sou apenas um reclamão e não há razão para isso. Ou, eu não sei. Deus revelou um certo nível de egoísmo para mim na semana passada que eu pensei: nossa, achei que isso tinha acabado. Você nunca acaba com nada, porque Deus te leva mais fundo e mais e mais e mais profundo. Adão e Eva começaram no jardim. Eva pegou a tentação e a deu para Adão. Ele comeu. Mas quando os problemas começaram, ele disse a Deus: foi a mulher que você me deu. Não era culpa só da Eva, era culpa de Deus porque tinha lhe dado aquela mulher, sabe? Eu não gosto do fato de que Eva receba toda a culpa, porque realmente se Adão queria ser o chefe da casa... Agora, homens, acho que você tem que ouvir sua esposa 99% do tempo. Mas tem aquelas raras ocasiões em que você não deve ouvi-la, sabe? E essa foi uma delas. O homem disse: a mulher que você me deu para estar comigo, ela me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? E a mulher disse: bem, a serpente me enganou. E eu comi. Então Adão culpou Eva e Eva culpou o diabo. No entanto, quando Deus entrou em cena, ele realmente corrigiu Adão, Eva e o diabo também. Então, todos eles tinham a sua parte ali. Sim. Bem, se eu não fosse tentado, bem, você pode esquecer, porque a tentação faz parte da vida. A Bíblia diz que ela vem e que sempre virá. Espera-se que amadureçamos e cresçamos ao ponto em que, quando a tentação chegar, possamos resisti-la. Temos outro grande exemplo na Bíblia sobre Abrão e Sarai, que eram seus nomes antes de Deus dar a eles outro nome. E nos tempos da Bíblia, o significado do nome era muito, muito importante. E Deus os havia prometido que teriam seu próprio filho, ainda que fossem muito velhos, para ter filhos. Então isso só seria possível através de um milagre, ou não iria acontecer. E claro, como todo mundo, eles esperavam muito tempo e nada acontecia. Deixe-me contar um segredinho. É algo que aprendi e isto realmente me ajuda e pode ajudar você também. Quando eu começo a pensar: Deus, será que eu realmente ouvi de ti? Isto vai mesmo acontecer? Sabe, você poderia fazer isso e nem mesmo precisaria sair do trono. Por quê? Por que está demorando tanto? E eu aprendi apenas... Se eu estiver onde eu posso falar em voz alta, eu abro minha boca e digo: eu creio que Deus está trabalhando nisso agora mesmo. Só porque não estamos vendo nada não significa que Deus não esteja trabalhando. Porque o que Ele faz é que Ele trabalha nos bastidores. E então, de repente, vemos os resultados e parece um milagre. Mas Deus está sempre trabalhando em nossas vidas. A Bíblia diz: enquanto cremos, Deus trabalha. Então, a única coisa que impede Deus de trabalhar é se nós pararmos de crer. Então, Deus estava trabalhando na vida deles o tempo todo. Talvez mudando atitudes, sabe?
Nada traz mais à tona uma atitude ruim do que uma longa espera. E assim, se eu ler os primeiros 6 versos, e eu só vou ler uma parte deles aqui para você entender, diz: agora Sarai, esposa de Abraão, não lhe deu filhos. Embora Deus tivesse prometido, não acontecia. E ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar, e Sarai disse a Abrão: eis que agora o Senhor me impediu de ter filhos. Vá com a minha serva e talvez eu tenha filhos através dela. E mais uma vez, nós vemos que o homem não deveria ter escutado a esposa. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Então, depois que Abrão viveu 10 anos na terra de Canaã, Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e então ela deu a Abrão, seu marido, para ser sua concubina. Agora, qualquer mulher sabe que isso é burrice. Sabe, você não vai conseguir nada além de problemas se você fizer isso. Então, o que aconteceu? Agar era leal a Sarai antes disso, ela a adorava, ela a amava, ela tinha uma boa atitude em relação a ela, mas então, quando concebeu, ficou grávida. Ela disse, quando ela viu que havia concebido, ela olhou com desprezo para sua senhora. Então, eu acho que foi bem assim: nhan, eu estou grávida e você não. E Sarai disse a Abrão: que o mal feito a mim caia sobre ti. Esquecendo que foi dela a ideia. Eu dei a você a minha serva, e quando ela viu que havia concebido, ela olhou para mim com desprezo. Que o Senhor seja juiz entre mim e ti. Então Abraão retrucou Sarai. Mas Abrão disse a Sarai: eis que a tua serva está em seu poder, faça com ela como você quiser. É bem interessante se você realmente olhar através da palavra de Deus, em todos os lugares onde as pessoas tentam culpar outras pessoas por seus problemas, e nossa, eu tive muita experiência em primeira mão com isso. Depois de ter sido abusada pelo meu pai na infância, realmente tive um começo difícil, e eu tive um mau comportamento nos primeiros anos do meu casamento com Dave, e eu levei anos e anos para entender que eu tinha que assumir a responsabilidade pelo meu comportamento. A Bíblia diz que cada pessoa ficará diante de Deus e dará conta de suas vidas. Lembre-se do que eu vou dizer. Deus nunca lhe pedirá para prestar contas de outra pessoa, e Ele nunca vai pedir que outra pessoa preste contas por você. Cada um de nós precisa assumir a responsabilidade por nossas vidas. Salmos 51:6, eis que você se deleita com a verdade no íntimo e me ensina a sabedoria no íntimo do coração. Davi havia cometido adultério com Betseba, e eles tiveram um filho e ele mandou matar o marido dela, e 1 ano depois, Davi ainda estava tentando adorar a Deus, mas ele não havia se arrependido de coração. Então, nós não podemos ter pecados escondidos e culpar todo mundo ou tentar ignorar o que nós fazemos de errado. Deus quer que nós sejamos verdadeiros. Por quê? Porque só a verdade pode nos libertar. Nada mais nos liberta. Amém? E eu espero que você tenha gostado disso. Alguém foi convencido mesmo, que só um pouco talvez, por alguma coisa. Não sei sobre você, mas amo ensinar sobre o comportamento e atitudes, porque eu acho que às vezes nós pensamos: